Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal para falar um pouco com vocês, de novo, sobre voto impresso. E eu estou voltando a falar sobre voto impresso porque eu conversei com várias pessoas, recebi muitos comentários no último vídeo, muitas pessoas se posicionando diante dessa situação, dessa proposta que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Existe uma comissão especial que está analisando uma proposta, entre outras coisas. Essa proposta ela pretende que o voto do eleitor ele seja impresso a cada votação individualmente e automaticamente depositado em uma urna que permanecerá fechada, lacrada. O eleitor normalmente, como já faz, vai à urna eletrônica, se identifica para os mesários, vai até a urna eletrônica, digita em quem quer votar. Quando ele finalizar, o voto seria impresso, ele poderia ver e conferir se o que foi impresso corresponde ao que ele digitou e depois, finalmente, confirmar. Essa é a intenção, é fazer com que o voto seja impresso individualmente e cada eleitor se possa identificar como cada eleitor votou. O objetivo é que na contagem de votos, depois de anunciado o resultado, num pedido de recontagem do voto, os votos sejam contados um a um, manualmente, auditados por pessoas que poderão verificar se os votos que estão aparecendo no relatório eletrônico são os mesmos que estão impressos e que foram impressos durante a votação. O objetivo dessa proposta é fazer com que não haja fraudes nas eleições. Por quê? Bom, porque existe uma hipótese, ainda não comprovada, que as urnas eletrônicas brasileiras não são confiáveis e, portanto, é preciso que o voto seja também impresso para que a eleição não seja fraudada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que teria interesses políticos em eleger determinados candidatos. E essa impressão do voto individual evitaria completamente a hipótese de fraude promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelos TRS, pelos seus funcionários, pagos por grupos políticos que têm interesse na eleição e que, portanto, saem beneficiados ou têm saído beneficiados desde que a votação passou a ser eletrônica. Essa é a hipótese. É uma hipótese que ainda não foi comprovada. Não há, nunca houve nenhuma prova que as eleições eletrônicas foram fraudadas. As urnas eletrônicas elegeram Fernando Henrique Cardoso, elegeram Lula, elegeram Dilma, elegeram Jair Bolsonaro. E essas urnas eletrônicas, nas eleições para prefeito, para governador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, nunca se mostraram frágeis. Ou seja, até agora, apesar das hipóteses, da hipótese da conspiração que eu falei há pouco, né, que o Tribunal Superior Eleitoral teria candidatos preferidos e que, portanto, escolheria quem vai ganhar no fim, independentemente de como os eleitores votem. Essa hipótese nunca ficou provada.
nunca, em nenhum momento, se apontou um indício de fraude que chegou a ser comprovado. Em nenhuma eleição. Todos os senadores que estão hoje no Senado, todos os deputados que estão na Câmara, foram eleitos com votos eletrônicos. O Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito em 2018, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, ele foi eleito com uma urna eletrônica. Não pediu recontagem de votos da eleição do primeiro turno. Não pediu recontagem de votos da eleição no segundo turno. E agora, recentemente, anteontem, ele disse que não vai ter eleição em 2022. Isso porque o atual presidente não acredita mais no voto eletrônico, no voto que o elegeu, no voto em que ele confiou, porque não pediu recontagem, não pediu para ser auditado, não apontou nenhuma fraude. O atual presidente acredita que poderia ter sido eleito no primeiro turno, de uma vez, e que só não foi eleito no primeiro turno porque a eleição foi roubada. Mas ele, a tempo do primeiro turno e do segundo turno, quando poderia ter pedido a auditoria, não pediu. As atuais urnas eletrônicas, as pessoas às vezes não sabem e por isso acreditam em tudo o que ouvem. As atuais urnas eletrônicas, elas são auditadas. Em toda eleição, são escolhidas urnas aleatoriamente para serem auditadas. Além disso, as urnas eletrônicas, elas imprimem o voto. No início da votação, o pessoal que cuida da eleição, os mesários e tal, presidente da mesa, presidente da sessão eleitoral, ele imprime a zerésima, que é um relatório da urna com 0 votos para todos os candidatos. E, posteriormente, após o comparecimento dos eleitores, a urna imprime um relatório que é público, que é entregue aos partidos políticos, com o resultado da urna. Quantos votos, para quais candidatos, os eleitores que faltaram, os que votaram em branco, os que votaram nulo. E isso fica disponível publicamente na sessão eleitoral. A urna eletrônica, inclusive, é capaz de ler biometricamente se o eleitor que está se apresentando com o título é quem diz ser, através da leitura biométrica. E repare que isso é um ganho de segurança muito grande comparado com outras eleições. Então, é forçoso a gente perguntar por que é que o presidente da República e muitos dos seus seguidores são a favor da impressão individual do voto do eleitor, para que ele possa não só conferir na hora da votação, mas possa também acompanhar a apuração dos votos e ver se o voto dele foi apurado corretamente. Muito bem, a intenção por trás dessa ideia, dessa proposta, é quebrar o sigilo do voto. Essa é a intenção. Porque o voto eletrônico é seguro. Para que ele seja considerado inseguro, é necessário que se apresente uma prova, uma evidência, algo que seja verificável e que se possa avaliar. Até agora,
ninguém conseguiu apresentar. E olha que já tentaram. Muita gente já tentou provar isso e não conseguiu, de jeito nenhum. Já tentaram. Mas querem acabar com o sigilo do voto. Porque, repare, se cada voto for impresso individualmente, o eleitor será identificado durante um processo de recontagem do voto. E alguém saberá que ele votou em fulano e não em cicrano. O problema é que alguns candidatos percebem que vão perder a eleição, mas não aceitam. E aí tentam ganhar de qualquer jeito, ganhar no tapetão, ganhar na marra. Muitos são enganados, muitos candidatos são enganados pelos eleitores, que dizem que vão votar neles e não votam. E aí, no dia que recebem o resultado, alguns candidatos ficam tão frustrados, acreditam tanto naquilo que os eleitores disseram, que quando a contagem dos votos aparece, eles ficam extremamente tristes, porque não conseguiram a votação que esperavam, a votação que acreditavam ter piamente. E a consequência disso é que muita gente apoia o voto impresso. Entretanto, eu fiz um canal aqui na comunidade do canal, fiz uma enquete aqui na comunidade do canal e o resultado não foi positivo para quem quer recontagem dos votos. Muito pelo contrário. O resultado foi 71% disseram não à impressão individual do voto do eleitor e 29% disseram sim. Qual é a sua opinião? Você acha mesmo que a urna eletrônica pode ser fraudada? Ou está sendo? Você tem alguma prova? Você tem alguma evidência? Você conseguiria argumentar? Você conseguiria me provar que a urna eletrônica pode ser fraudada? Eu desafio você. Me mande aí nos seus comentários uma prova, uma evidência, uma ideia, uma hipótese. Estou disposto a dialogar com quem pensa assim, porque é preciso esclarecer a população. Apesar de que a maioria dos eleitores, a grande maioria, acredita no voto eletrônico, na democracia e também acredita nos valores republicanos. O maior valor republicano é a alternância de poder. E essa urna, a urna eletrônica, ela garantiu a alternância de poder. O candidato apoiado por Fernando Henrique Cardoso, que estava na presidência da República, não ganhou as eleições. Quem ganhou foi o candidato da oposição, o Lula, que já vinha perdendo aí várias eleições e se elegeu com a urna eletrônica. Ele elegeu Dilma. Na reeleição, Dilma quase perdeu para Aécio. Foi por pouco. E mesmo com Michel Temer no governo, que tinha candidato, lembre-se, o Meirelles, e com todos os outros candidatos que estavam postos, inclusive muitos muito mais simpáticos ao sistema político que nós temos, o eleitor, mais de 57 milhões de pessoas, escolheram um candidato que é antissistema, pelo menos diz ser, e que era o contrário de tudo o que os outros eram. Um candidato que falava o que pensava e o que lhe vinha à cabeça. Um candidato que nunca tomou conta de nada. Nunca foi prefeito, nunca foi governador,
e de uma hora para outra se tornou presidente da República. Nunca foi gestor, mas dizia que tinha uma proposta diferente e extraordinária, e foi eleito. Então, se a urna ela garante a alternância de poder, é uma evidência de que ela é segura. Você acha que não? Deixe seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.